Quero voltar agora com o Rudá Hit, nosso consultor político, que estava falando sobre o legado de Fouad. Queria que você continuasse falando aí sobre esse legado que Fouad deixa para a política, principalmente mineira, né, Rudá? Bom, então, eu estava falando vamos dizer assim, do comportamento dele, né, do Sim. perfil dele como figura pública, né? Mas eu queria falar um pouquinho da história dele, porque é engraçado, como eu estava dizendo, como a política mineira, desde o do início desse século, vai se tornando cada vez mais paulista, o jeito de fazer política, a gente começa a falar, não, mas o Fuad era desconhecido. Mas acontece que ele foi do FMI, ele foi do governo FHC, ele foi secretário-geral da Casa Civil. Não é qualquer ministério, não é? O Fuad tem uma história importantíssima. Ele não foi só vice-prefeito, né, do Calil, né? Ele foi do PSDB. Sempre foi uma pessoa de centro, né? Claro que qualquer ser humano e qualquer político comete erros, né? Há toda uma acusação sobre a relação que ele tem com as empresas de transporte público. Eu acho que isso faz parte de quem entra na vida pública. Ele sabe que ele vai enfrentar oposições e, se errar, ele tem que corrigir. Mas o Fuad não era uma pessoa de um embate agressivo. Ele fazia política como economista, que pouca gente também fala que ele era economista, né? Ele como economista, ele sempre fez um trabalho muito interessante, estrutural, né? E aí sim, aí ele não aparecia tanto, né? Alguém meio parecido com ele foi o ex-prefeito Célio de Castro, né? Que foi do PSB, né? O Fuad do PSD do Kassab. O Célio de Castro era mais expansivo, mas mesmo assim, como médico, ele não era uma pessoa assim, um líder carismático de grandes massas, né? Ele era o cara que ia, por exemplo, lá no Maleta, tomava um chopp, conhecia o seu Luiz, que era um emblemático garçom lá do Maleta, tal. E ele era uma pessoa muito querida. Eu acho que o Fuad, quando ele fala dos netos, eu tenho três, né? Ele ganhou de mim na quantidade, pelo menos. Na qualidade, não vou entrar em questão, mas eu sei muito bem o que ele está falando. Ele vem do coração, né? Eu acho que a gente precisava ter mais políticos como o Fuad, e Minas precisa voltar a ser dos mineiros, e não desse jeito estabanado, sabe? Exagerado. Eu faço, Ô, eu prendo, né? ô Acho que o Rudá, Fuad era um... a gente vai seguir com você no próximo bloco, né, conversando sobre essas repercussões da morte do prefeito Fuad Noman. O governador Romeu Zema lamentou agora há pouco a morte prematura do prefeito Fuad Noman, pouco tempo depois de ter sido reeleito merecidamente para o cargo, segundo as palavras do governador. Zema acrescentou que Fuad era um grande homem público e um amigo que ele tinha. Disse também que esteve com Fuad Noman várias vezes na prefeitura, que ele tinha um grande carinho por ele, por Belo Horizonte, e que Fuad é um homem público ético e competente. A gente vai para um rápido intervalo, voltamos já com todas as repercussões da morte do prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman. Rudá, você estava comentando sobre esse jeito mineiro do Fuad governar e, inclusive, exaltando aí que nós precisamos de que a política seja feita dessa maneira, né? Dessa maneira mais tranquila. Inclusive, fiquei lembrando, comentei isso aqui no começo, que o Fuad ele fez essa transição exatamente do Calil, que era um político completamente diferente na maneira de se posicionar e de se governar. A sensação que vai ficar para todo mundo, Rudá, é essa percepção de como o Fuad governava, e agora que a gente está falando dessa transição para o Álvaro Damião, queria que você comentasse o que a gente já pode dizer sobre esse novo governo do Álvaro, dentro dessa perspectiva de diferença de um para o outro. Eu acho que, em primeiro lugar, há uma mudança agora radical na gestão da prefeitura e, obviamente, que quando um novo prefeito, ele toma posse de fato, e agora ele herdou um secretariado que era do prefeito eleito, né, e ele vice, agora ele vai pouco a pouco deixar um pouco mais claro qual que é o perfil dele. Eu acredito que vai ser uma mudança bem significativa. Aconteceu isso com o Tancredo e o Sarney. Aliás, acho muito similar o que está acontecendo em Belo Horizonte, respeitadas as diferenças óbvias, né? O Sarney era mais à direita que o Tancredo.
Não que o Tancredo fosse uma pessoa de esquerda, não era. Mas ele tinha uma experiência de agregação, e principalmente naquele período, muito mais amplo do que o Sarney. E o Sarney começou a deixar um pouco mais claro o que ele faria um ano depois, quando ele muda praticamente tudo que estava sendo acordado tinha sido acordado com Tancredo, e ele coloca pessoas do PFL, que era o partido original dele, depois ele teve que mudar de partido, mas ele sempre foi PFL e Arena, né, para governar. O caso do prefeito atual agora, Damião, ele é um cara mais à direita, né, e ele vem da Rádio Itatiaia, que é uma rádio, um veículo, que virou um celeiro de políticos de direita e extrema direita, né? Então, assim, tem toda uma tradição de olhar a sociedade, né? Ao mesmo tempo, o Damião não é uma pessoa de violência verbal, né? Então, não acho que vai ser uma mudança extremamente radical, mas vai ser significativo, né? Acho, de novo, que a gente precisa cultuar muito a negociação, esse jeito menos histriônico, que era o estilo do Fuad, não é? Porque esse é o estilo da democracia. Democracia é escuta e diálogo, né? Vamos ver se o Damião, sendo do União Brasil, portanto, um partido de direita, não é? Como é que ele vai conduzir a gestão de Belo Horizonte, né? Espero que ele tenha aprendido bastante com o Fuad, né? Ô, Rudá, aproveitando que você entrou nessa seara aí da condução do governo por parte do novo prefeito Álvaro Damião, a gente sabe que ele era líder do Fuad na Câmara de Vereadores, ele tinha um bom traquejo, um bom trato com os parlamentares, inclusive conseguiu resolver, né, várias questões que alguns entreveiros, né, que tinham entre vereadores e a prefeitura. Você acha que ele vai conseguir continuar tendo essa postura agora como prefeito? As coisas vão piorar ou melhorar? A gente consegue já fazer uma previsão sobre isso? Eu acho que, bom, esse primeiro período é um período de teste, né? Igual luta de boxe, né? Os dois adversários se estudam um pouco para ver como vai fazer. Agora é bom a gente lembrar que a Câmara tem pelo menos 3 blocos, né? No seu interior. Ela não é homogênea, né? E ela não tem uma liderança assim tão significativa como acontece na Câmara de Deputados, por exemplo, né? Ou agora no Senado, né, com o Alcolumbre, né? Então, ela é muito mais heterogênea. Inclusive, tem um bloco de centro-esquerda, vamos dizer gente, assim, vamos encerrar que sem teoricamente estaria um pouco mais distante do prefeito, agora prefeito Damião, né? Que é composto pelo PDT, pelo PSOL, pelo PT e tal, né? Que tem uma dezena, um pouco mais de vereadores. Então, eu acho que é um pouco cedo, vamos ver, não é? Como que ele atua, como é que ele vai atuar nessa negociação daqui por diante, porque o jogo muda. Uma coisa é saber que tem um vice, a outra coisa é saber que agora ele tem um comando total, ele não tem que, digamos, de alguma maneira, zelar pelo acordo original daquele que foi eleito como prefeito pela população. Agora não. Agora ele tem todas as canetas na mão, não tem só uma, né? Agora que vai começar o jogo. Eu acho que até o início do segundo semestre a gente vai ter mais condições de entender se o Damião desses primeiros meses desse ano vai ser realmente o Damião prefeito daqui por diante, né? Rudá, para a gente encerrar, a gente já está, inclusive, agradecendo você mais uma vez por essa participação aqui importantíssima nessa cobertura. A gente sabe que a Câmara Municipal tem uma influência muito grande da aliança do Marcelo Aro. É difícil a gente dizer agora, assim, como previsão, como você mesmo disse, né? Mas, assim, alguma chance da gente dizer nesse momento que vai haver uma grande inviabilidade da gestão do Álvaro Damião nesse momento, principalmente a gente considerando essa influência do Marcelo Aro? Difícil, né, a gente dizer isso. Então, quando eu falei de 3 blocos, um deles era esse. Eu não quis nomear totalmente, por isso eu nomeei um bloco ideologicamente mais coeso, mas a partir daí os outros 2 blocos são vinculados a nome de vereadores, né? E o Aro é um desses, né? O Aro um dia foi bem jovem. Eu, inclusive, estive numa mesa no encontro do CDL, eu e ele falando. Foi a primeira vez que eu ouvi, eu percebi que realmente era
um líder político assim de novo tipo e muito jovial, diferente e tal. Ele rapidamente se revelou uma liderança de direita que joga muito rapidamente, ele muda de parceiros, tal, né? Acho que é a principal pedra no sapato realmente de um prefeito, independente de ser o Damião ou qualquer outro, né? Vai ter que negociar e vai ter que ceder. Por isso que eu estava falando do secretariado. Pode ser que nessas negociações mude algum secretário para abrir espaço político, que é algo que não é muito desejável numa democracia, numa república, né, como a nossa, mas cada vez mais no mundo inteiro acontece esse estilo semipresidencialista, em que a Câmara Municipal, ao invés de fiscalizar, ela governa com o prefeito através das negociações para passar leis e assim por diante, né? Daqui a pouco, inclusive, nós temos o início de um debate importante, que é o orçamento do ano que vem da prefeitura, né? Então, aí é o momento mais crucial da liderança de um prefeito. É a hora que ele manda uma peça orçamentária que vai funcionar para o ano que vem, só que ele tem que negociar com a Câmara, né? Então, é ali que nós vamos ver, um pouco antes, já no final desse semestre, como eu falei, daqui a uns 2 meses, talvez tenha alguma mudança de secretariado para abrir espaço e fazer acordo para compor uma maioria, né? Esse é o momento que os vereadores e essas lideranças de blocos, né, formais e informais, eles têm a chance de aumentar o seu poder, né? Agora ele vai falar com uma nova liderança da prefeitura e vai tentar fazer as suas negociações para aumentar o seu espaço, né? Vai ser Vem muita coisa por aí, né, Rudá? Vai ser muito importante para vocês e para nós, analistas, né? Olha, agradecer muito a presença aqui do cientista político Rudá Guedes Ritt, nesse dia que estamos fazendo todas as repercussões em torno da morte do prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, do PSD. Nossa solidariedade, inclusive, à família do Fuad e a todos os belo-horizontinos que votaram nele.